Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o homem. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem tivesse realmente a semelhança, alguma semelhança com Deus, porque a imagem é aquilo que se vê. Deus tem mãos, tem pés, a Bíblia fala que os olhos de Deus, né, sobre os olhos de Deus, né, então, como feitos a imagem de Deus. Mas semelhança está falando daquilo que é essência, irmãos. E para a gente ser semelhante, Ele nos criou com livre-arbítrio, livre poder de escolha, de decisão própria. Né? Eu sou responsável por cada uma das minhas escolhas. Vou pagar um preço por cada uma delas. Okay? Então eu não tenho como culpar ninguém também pelas escolhas erradas que eu fizer em minha vida. Bom, só um detalhe que eu observei, muita gente passa por cima e na leitura não percebe. Mas se você observar bem em versículos, capítulo 2 de Gênesis, versículos 7 e 8, você vai entender que o homem foi feito de uma terra fora do jardim. Versículo 8 diz que Deus colocou ele no jardim para exercer cuidado lá, né? Para cuidar do jardim. E eu não entendo muito bem esse detalhe sobre cuidar do jardim, porque não tinha ferramenta, não tinha nada. Eu acho que, na verdade, ele tinha que se alimentar daquilo que estava no jardim. Imagine bem aí uma mata virgem, assim, um local onde tinha muita fruta, um pomar, né? Sem espinhos, sem abrolhos, um local aprazível mesmo, vamos dizer assim, né? Tá certo? Então é isso. O primeiro tipo de responsabilidade que Adão recebeu foi dar nome aos bichos. E, junto com esse, tinha a questão de cuidar do pomar, do jardim. A gente fala tanto em jardim, para a nossa cultura aqui brasileira, não cabe essa palavra, nem cabe você falar jardim, porque jardim aqui, para nós, queridos, é esse lugarzinho onde a gente vê aí só as mulheres plantando, regando flor. Jardim é só algo que está relacionado à floricultura. Na Bíblia, não é jardim, não. Nós estamos falando aqui de pomar, tá certo? Então, ele tinha que cuidar do pomar. Cuidar como? Eu acho que ele tinha que ir lá colher as frutas e comer. Só isso. Não tinha muito trabalho. Qual é o trabalho com árvore? Tá? E outra coisa, vai morrer, não está chovendo, o que ele podia fazer? Se tivesse que morrer, ia morrer mesmo, por falta de chuva. Mas a Bíblia diz que Deus fazia subir um vapor da terra, ficava meio condensado, e aquilo servia como uma forma de umedecer o solo, né? Então as plantas sobreviviam por causa daquilo, mesmo sem chuva. Ok? Também, nós vemos no Gênesis 2, versículos 16 e 17, a primeira ordem do Senhor. Ali é o teste do caráter, né? O primeiro teste de caráter para Adão. Tá certo? Não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, a árvore que está no meio do jardim. Você pode comer de tudo, Adão. Você vai cuidar do pomar. Mas a árvore que está no meio, lá no centro do jardim, dessa você não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Na verdade, a expressão é morrendo morrereis, né? Morrendo morrereis. Né? O homem foi criado, estava na dispensação da inocência, mas ele tinha raciocínio lógico e tinha liberdade de escolha. Então, isso já era uma prova do caráter, da personalidade de Adão. Se Deus não tivesse criado Adão com essa liberdade de escolha, Adão seria uma marionete, né, na mão de Deus. Na verdade, ele ia estar escolhendo aquilo que Deus escolheu para ele. Então, ele não seria também imagem de Deus, né, porque Deus não é marionete de ninguém. Bom, se você observar aí bem direitinho, o homem tendo recebido domínio sobre toda a criação de Deus, agora recebe essas responsabilidades, dar nome aos animais, cuidar do pomar. Agora tem uma coisa, não come da árvore que está no centro, né? No centro não pode. E essa também foi a primeira falha, a primeira queda. Se você observar bem, a história segue, chegando aí no capítulo 3, a gente vê sobre a queda do homem, Gênesis 3, né? Tá certo? Bom, outro comentário ainda antes da queda do homem, acho que é o apóstolo Paulo que cita isso, que o homem foi criado por causa de Deus e a mulher foi criada por causa do homem, mas assim como a mulher foi criada por causa do homem, todo homem nasce de uma mulher, ou seja, não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma superioridade a ser reivindicada por ninguém, porque não existe esse negócio de ser superior. As pessoas hoje, eu vejo aí minisséries ou séries mesmo, né? É bom a gente ver filme, sei lá, descansar a cabeça. Eu gosto de ver. Bom, mas o que nós vemos hoje é uma guerrilhazinha, né? Algumas pessoas bem feministas e o liberalismo e essa inversão de valores. Aí queremos igualdade. Gente, olha, não é que a gente agora é contra todo tipo de igualdade, não é que a gente esteja querendo defender que o homem tem que tratar a mulher debaixo da sola do sapato. Não é nada disso, não.
A questão é que Deus criou cada um com uma função e com uma estrutura para encarar certas coisas. E a mulher foi criada para auxiliar o homem nas missões que ele tivesse que receber do Senhor. E ser submissa não é, o pensamento que as pessoas têm, né? Esse senhor, tá, não é nada disso, não. A questão de ser submissa ali é estar sob uma missão. Né? Não é ser subserviente. É estar sob uma missão. É estar reforçando o homem naquela função que ele está desempenhando. E não era bom que o homem ficasse só. Por isso Deus fez a mulher. Essa expressão, não é bom que o homem esteja só, é a primeira expressão bíblica que não é bom, né? Assim, que contraria todas as outras, porque Deus foi criando tudo. E ele, fazendo análise, ele dizia, e viu Deus que tudo que havia feito era bom. Mas quando ele cria o homem, e quando ele fala para o homem, dê nome aos animais, ele viu algo que não era bom. Não era bom que o homem fosse só. Não é simplesmente estar só. Estar só é uma questão, aí é uma coisa. Né? Mas estar só não é um status. Agora, ser só, aí sim, aí é um problema, é um problema sério. Né? Não tem psicólogo que conserte isso aí. Né? Então Deus fez a mulher para ser uma coadjutora que lhe fosse idônea. Né? Ponto. Se observarmos também, Gênesis 2, 18 ao 25, né? No sexto dia, nós vamos ver Deus falando que não é bom, a primeira expressão. 19, os animais e as aves também foram formados da terra. Primeiro do ajuntamento dos animais, para receberem os nomes, tal. Ali, Adão foi dando o nome dos animais. A gente fica perguntando assim, como é que fez para juntar esse horror de animal, esse horror de bicho, estava tudo dentro do pomar? Não tem como. Eu acho que Deus estava mostrando para ele e ele ia dando os nomes. No final do dia, ele trouxe a mulher. Essa aí vai se chamar varão, que foi tomada do varão. Né? Veja bem, pensa num dia longo. É outra coisa. Pensa aí e você comenta depois. Pensa num dia longo. O cara dá nome aos animais, teve tempo para tomar anestesia, ser submetido à cirurgia, e Deus criou a mulher. Cara, até o quinto dia, por isso que essa Bíblia diz que até o quinto dia eram os dias de 24 horas. Mas a partir da criação do homem, não tem como ser contado o sexto dia como um dia de 24 horas. Gente, é muita coisa contada aqui em um dia só. Já pensou? Dar nome aos animais, e essa coisa errada toda aí, a criação da mulher. Isso, né? Então, aqui eles não concordam que tenha sido um dia de 24 horas, o sexto dia. Ok? Gente, Gênesis 2, 24. O homem deixará o pai e mãe. É outro assunto que muitos pregadores colocam. Né? E unir-se a sua esposa, serão dois uma só carne. Como é que dois se tornam um? É se cada um renunciar metade do que se é. Vou falar com um cearense qualquer, diria, aí o bicho pega. Porque a nossa natureza, ela não admite isso. Ninguém que está mal quer alcançar um estágio pior. A gente procura o melhor, né? Mas o ruim é que o casamento só funciona se os dois se tornarem uma só carne. Dois para se tornar um se cada um for diminuído em metade, e essas duas metades que sobram, poderem formar um. Ainda tem um detalhe, né, Cearense? Será que colando aqui vai dar certo, metade com metade? Aí é que está a questão de compatibilidade, etc. Né? Primeiro tem a cruz, depois tem aquilo que é novo, né? Duas partes, duas metades querendo criar um novo. Isso é o casamento, é desafiador. E quanto a deixar o homem, seu pai e mãe, a nossa cultura aqui não atende a isso nem de longe. Nas grandes capitais, talvez, mas no interior, qualquer interior, nós vemos que a cultura brasileira fala diferente. Nosso costume aqui é o seguinte: casou, a esposa deixa a casa do seu pai e vai para a casa do marido, que geralmente é vizinha à casa da mãe dele. Dificilmente acontece diferente. A não ser, hoje em dia, por falta de condições de construir perto da mãe, aí, vamos lá, construir lá perto da casa da minha sogra. Mas, vamos ser sinceros, fala comigo. Tem mais homem construindo casa para si, perto da casa da sua mãe ou perto da casa da sua sogra? Responde aí, comente aí para ver se eu estou falando bobagem ou se só sou eu que estou percebendo isso aí. Então nós não atendemos a essa questão de deixar o homem, seu pai e sua mãe. Mas o deixar aqui é deixar mesmo, é literal, é deixar sair de casa para criar uma nova família, né? Formar uma nova família. Não é abandonar, não, é você deixar a sua casa para ter a sua própria casa, né? Ser aquele que vai orientar os seus filhos, sua esposa, sua família, como caminhar diante do Senhor, tá certo? E pronto, a criação foi concluída. Dispensação da inocência, aqui nós estamos na dispensação da inocência. Aí esquecendo, o primeiro casamento quem celebrou foi o Senhor, e foi um negócio simples. Foi assim, ele chegou, disse: ei Adão,
olha o que eu fiz para você. E apresentou a Eva. Foi só isso. Então Adão já despertou daquele sono, sabia direito o que tinha acontecido, eu acho. O Senhor abriu o local, mas fechou, cicatrizou, sarou, não usou navalha nem nada. Bom, essa é osso meus ossos, carne da minha carne, né? Então, dentro da dispensação da inocência, imagine aí uma pessoa que está vivendo na dispensação da inocência, né? Não existe pecado, inocência. Mas a pessoa está investida de autoridade sobre toda a criação de Deus. Olha só, que mole, hein? Aí o que acontece? Houve uma rebelião no céu. Satanás e seus demônios, Lúcifer e seus demônios, eles conspiraram, eles quiseram lá fazer uma rebelezinha, foram atirados para a terra, o que dizia Apocalipse 12, do 7 ao 12, se eu não estiver enganado. E aí a coisa ficou estranha, porque você vê um terceiro personagem, um quarto personagem aqui na história, até aqui, até a formação do homem, e até onde eu comentei aqui, nós só temos 3 personagens: Deus, Adão e Eva. Agora aparece uma serpente, na verdade aparece o diabo, né? Serpente só não fala não. Fez a serpente falar foi Satanás, né? Então, a ordem de Deus, quando ele investiu Adão e Eva de autoridade, conjuntamente ali, a bênção da fertilidade, da multiplicação. E Deus fala assim: subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o que haja pela terra. Ter domínio, né? E ser inocente pode ser um problema, pelo menos na ótica do nosso inimigo, arqui-inimigo. Deus viu o casal como um só, né? Como um só pensamento. Então Adão tinha que exercer domínio sobre aquilo e tinha que organizar também as ideias da esposa, que era sua auxiliar. Mas nós vemos que Adão começou a falhar quando ele foi fazer o repasse da ordem que Deus deu para ele. Deus falou que se ele comesse do fruto daquela árvore que está no centro, no meio do jardim, ele iria morrer. E parece que o que ele disse para ela foi o seguinte: olha, nem toca lá não, se tocar a gente vai morrer. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer daquele fruto, né? Nós vemos isso pelo questionamento que Satanás fez com relação à mulher. Ele, muito questionador, não? Mas então veja bem, na queda do homem, e as consequências dessa queda, tudo só começou com a tentação. É simples, o diabo perdeu no céu, foi atirado para a terra, e logo ele, muito inteligentemente, disse: agora eu vou tomar posse disso aqui. Como é que é? Deus está dando autoridade para esses inocentes aí, eles não sabem nada, deixa comigo.